Fala galera, tudo bem? Professor Otávio Carvalho aqui hoje para tratar de um assunto de matemática básica, um assunto muito importante dentro da matemática, tá galera? Nós vamos falar sobre números compostos e números primos. Depois a gente vai aprender como fazer a decomposição de um número em números primos e já dar uma ideia do que é o MMC e o MDC, né? O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Caraca, Otávio, muita coisa. Tá? Então vamos lá, vamos com calma. Calma aí, acalma seu coração, fica tranquilo. Primeiro eu vou falar sobre números compostos e números primos. Que é isso de número primo, né? Meu primo é o filho da irmã da minha mãe, né? Não é isso não. Na matemática, o número primo são números que somente são divisíveis por um e por eles mesmos. Então, se você pegar um número em que ele tenha apenas como divisores um e ele mesmo, esse número é um número primo. Como assim, Otávio? Não entendi. Por exemplo, o número 11, ele não pode ser dividido por nenhum outro número que não seja ele mesmo e 1. Se você fizer 11 dividido por 2, não vai dar um número exato. Se você dividir 11 por 3, não vai dar um número exato. Se você dividir 11 por 5, não vai dar um número exato. Basicamente, os números primos são aqueles que estão presentes somente na sua própria tabuada, né? Quando você aprende, que você é pequenininho, aprende a tabuada lá, você aprende 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9 e assim por diante, né? O número primo ele não aparece em outras tabuadas, ele só aparece na própria tabuada. Otávio, ainda não entendi. O que é um número não primo, então? O 10, por exemplo, né? O 10 ele vai aparecer na tabuada do 2, ele vai aparecer na tabuada do 5. Você consegue dividir 10 por 2, em duas partes de 5. Você consegue dividir 10 por 5, em 5 partes de 2, tá? Então, o número primo é aquele que somente é divisível por 1 e por ele mesmo. Números compostos são todos os outros. E aí aqui vai um detalhe, galera. Os números compostos, eles são compostos pela a multiplicação de fatores primos ou de números primos. Então, por exemplo, quaisquer outros números que não sejam os primos, você consegue escrevê-los como sendo uma multiplicação de vários números primos. Quer um exemplo? Olha aqui, ó, imagina o 8, tá? Imagina o 8. O 8 ele é um número composto, até porque o único número primo par é o 2. Todos os outros números primos, que vão até o infinito, são ímpares, tá? Só o 2 é par e é primo ao mesmo tempo, porque você só consegue dividir 2 por 2 e por 1. Você não consegue dividir 2 por nenhum outro número. Então, o 8 é um número composto, mas ele é composto como? Por exemplo, você pode escrever o 8 como sendo uma multiplicação de 2. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Repara que eu escrevi o número 8 como sendo uma multiplicação de números primos. Então, todo número composto ele pode ser escrito como sendo uma multiplicação de números primos, somente números primos. Beleza? Decomposição em fatores primos. Então eu vou te mostrar como você consegue escrever quaisquer números somente com multiplicação de números primos. Vai ficar simples quando eu mostrar isso aqui para você. Você vai ter que seguir uma regrinha. Você vai ter que dividir sempre pelo menor número primo possível. Então, olha só, presta atenção aqui comigo. Imagina que eu queira fazer a decomposição em fatores primos do número 36. Como que eu vou fazer isso? Alguns chamam isso aqui de fatoração também, tá? Então você vai fatorar o 36. Vou até colocar aqui em cima, ó. Fatoração. Então como que você faz a fatoração do 36? Você faz o seguinte, você traça uma reta aqui ao lado do 36, ao lado direito. E aí você vai começar a dividir esse número que está aqui na esquerda pelo menor número primo possível. Vamos lá. O menor número primo possível é o 2. Eu consigo dividir 36 por 2? Sim, né? O 36 é um número par e números pares são divisíveis por 2. Então, se eu dividir 36 por 2, eu encontro qual resultado?
18. O resultado da divisão eu vou colocar aqui embaixo, galera. Então, 36 por 2 é igual a 18. Com o 18 aqui embaixo, agora eu vou ter que dividir o 18 pelo menor número primo possível. Otávio, o 18 continua sendo par. Par é divisível por 2, então divide pelo 2 de novo. 18 dividido por 2 é igual a 9. Agora, o 9 não é par. Então, eu não consigo dividir o 9 por 2. Qual é o menor primo possível que eu consigo dividir o 9? O 3, né? O 3 é um número primo e eu consigo dividir 9 por 3. 9 dividido por 3 vai ser igual a 3. E agora, 3 é divisível por 3 também, não é mesmo? Então eu faço 3 dividido por 3 e chego aqui em 1. A minha decomposição em fatores primos vai terminar quando eu chegar aqui embaixo no 1. Então a fatoração, a forma fatorada do 36 é a seguinte. Se eu fizer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, é a mesma coisa que 36. Se você fizer essa multiplicação, você vai verificar isso. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 é 36. Então, 36, a sua forma fatorada é essa aqui. Eu consigo escrever isso aqui melhor? Eu posso escrever isso aqui como uma potência, não posso? Ó. Então, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. E 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado é a forma fatorada de 36. Ficou claro, galera? Espero que você tenha gostado do vídeo. Faça exercícios, tá? Treine fatoração de números compostos para você ficar bem íntimo da relação entre os números primos e como você consegue fatorar outros números em função dos fatores primos, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, compartilhe com os amigos, segue o professor Otávio Carvalho nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, tá? Para continuar recebendo dicas de matemática, para fazer sua preparação para suas provas e aprender da melhor maneira possível. Tudo bem? Um grande abraço!